Olá, queridos alunos, como vocês estão? Tudo bem? Vamos na nossa aulinha de hoje. Antes de começar, quero falar algumas coisas, né? A primeira é o seguinte: a aula online, esse momento que eu fico de 9 às 10, segunda e quinta, é um momento que depende muito da nossa internet, entendeu? E a aula passada eu fiquei muito preocupado porque eu queria explicar e não conseguia, que o meu computador não respondia, tal. Esse final de semana me dediquei aí a fazer alguns processos nele para ver se ele melhora, né? Mas, enfim, então, eu consigo explicar bem melhor dessa forma que eu tenho feito de vídeo, né? Tanto que a aula de hoje ela vai ser um pouquinho extensa, mas eu vou tentar explicar bem detalhado essa matéria de hoje, que a gente vai entrar em fração, né? Então, o que acontece? Vocês têm o meu e-mail aí nesses slides. E vocês conseguem falar comigo pelo fórum. Então, vocês perguntem ali o que vocês não entenderem. Vocês podem mandar e-mail para mim falando que você não entendeu ainda, que pelo vídeo eu vou começar a responder. Tá? Eu gravo um vídeo, dentro desse vídeo aqui que eu boto já no slide, eu falo eu explico o que você estava com dúvida. Se você não entendeu, você fala de novo, que eu gravo de novo até você entender. A preocupação é vocês adquirirem o conhecimento necessário na série de vocês, tá? A gente, graças a Deus, está com uma plataforma boa, está com esse contato aí é, de vídeo e de slide e tudo mais, então não fica com dúvida. Me pergunta, manda e-mail, fala que eu gravo, que arrumo um jeito aí de você entender, tá? Mas não fica com essa dúvida, beleza? A culpa não é do site, de nada disso. O que a gente depende exclusivamente da internet. Então, se a minha internet não está boa, isso já interfere totalmente na nossa aula online, né? E aí fica a aula de 1 hora ali, e às vezes eu não consigo atender vocês, beleza? Então, essa aula hoje é de fração. Eu quero que você preste bastante atenção. Não conseguiu entender, volta, depois pergunta para mim. Eu vou fazer ela da seguinte maneira: a gente tem ela no livro, mas a gente vai começar aqui, ó, no Paint, tá? A gente vai começar aqui no Paint. Aí, porque eu vou explicar alguns conceitos, vou lembrar um slide que eu passei na aula anterior. Eu botei um joguinho aí da pizza, não sei se vocês fizeram, mas era um joguinho muito importante para vocês irem relembrando a representação de fração. Vou fazer aqui uma representação rápida, só para a gente relembrar aqui, tá? Vou fazer 2 quadrados aqui, né? E vou dividi-los em espaços diferentes, tá? Esse aqui eu vou dividir assim. Lembrando que uma fração tem que ser dividida em partes iguais. Como eu estou fazendo o olho aqui, faz de conta que esses retângulos têm o mesmo espaço, tá? E esse aqui eu vou representar assim, mais longe. Uma fração ela só consegue representar partes iguais, tá? Então aqui, ó, nós temos aqui esse aqui utilizando essas partes e esse aqui utilizando essa aqui. Então, quando a gente vai falar de fração, a gente está falando de partes divididas e de partes utilizadas. Sempre assim, não importa o desenho que seja. Normalmente faz essa representação aqui em barra, mas pode ser uma representação em círculo. Vou fazer uma aqui rapidinho para a gente ver. Essa aqui, a gente vai representar uma fração. A gente conta, a gente traça uma linha aqui e a gente conta quantas partes está dividida. No caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é só relembrando, tá? Então, 5 partes está dividido. E quanto está utilizado? Isso aqui, muito aluno confunde querendo botar essas duas aqui. No caso, elas não estão pintadas, então não é elas, é o que está pintado, é o que eu utilizei. Tá? Então, no caso, eu utilizei aqui, ó, ou o que eu tenho, né? Que é 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 partes de 5. Então, vamos supor que isso aí fosse uma barra de chocolate, que é muito comum se dizer. Se eu falar que comi 3/5 dela, eu comi
3 partes e sobrou e vai sobrar 2. Entendeu? Então, a ideia de 3/5 de uma barra de chocolate é essa. Tá? E aqui embaixo, eu representando isso aqui, eu comi uma parte de 1, 2, 3, 4. De 4. De 4 partes. Beleza? Você tem que reparar aqui que essa parte aqui, ó, não é o mesmo tamanho dessa parte aqui, tá? É um pedaço maior do que o outro. A barra está do mesmo tamanho, mas estão divididos em partes diferentes, tá? Isso é um conceito que eu vou pegar mais a fundo, mais à frente. Mas a primeira ideia de fração é essa, tá? Sempre representando. Eu representei em barra, mas pode ser de outro jeito? Pode ser aqui, ó. Por exemplo, um círculo, por exemplo. Se eu dividir ele aqui em várias partes, ó, que no caso a gente normalmente usa essa representação falando de pizza, né? Eu tenho aqui essa pizza. Se eu comer aqui, se eu comer essas partes aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a pizza, eu comi 1, 2, 3, 4, quer dizer, eu tenho, né? A parte amarela eu tenho 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 partes. E ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 partes. Ou seja, eu comi 4 partes de 8. Se você olhar aqui, a gente comeu exatamente a metade da pizza, né? Mas aí, a fração aqui, ela teria, presta atenção nisso que eu vou falar, ela teria como fazer uma simplificação nela, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês agora com isso, tá? Com simplificação de fração. Só se atenta, eu até escrevi isso no slide, só se atenta à representação, tá? Essa representação aqui, 4 partes de 8 no total, beleza? Então vamos lá, e eu vou falar mais umas coisas aqui. Então, essa é a representação de fração. Só que aí ela entra numa coisa que é o seguinte, existem, né, 4 tipos de representação de fração. Né? Deixa eu falar da primeira aqui. Né? Quando eu tenho uma fração assim, ó, vou escrever ela e depois vou desenhar. Se eu tenho uma fração aqui, assim, não, 3 não. 4 sextos, por exemplo. Se eu tenho uma fração 4 sextos, quer dizer que eu estou usando 4 partes de um total de 6, não é isso? Então, como é que eu represento isso aqui? Pego aqui e represento aqui. Tenho que dividir em 6 partes. Ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividir em 6 partes. E eu estou utilizando aqui 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 partes de 6. Essa é a representação. Então, eu com apenas uma barrinha, eu representei essa fração aqui. Apenas com uma barrinha, eu representei essa fração. Essa fração aqui, ela tem um nome. A fração que você tem. É que o computador tá lendo aqui. Essa fração que tem uma barrinha só, ela tem um nome. Ela chama fração própria. Fração própria. Fração própria. Só você pensar, o que você tem que visualizar aqui? Tem que visualizar, aqui, ó, fração própria. Que a parte de cima é menor do que a parte de baixo, por isso consigo representar. Tá? E essa parte de cima e parte de baixo, ela tem uns nomes. Tá? A parte de cima chama numerador,
A parte de cima chama numerador. E a parte de baixo chama denominador. E a parte de baixo chama denominador. Tá? Então, quando o numerador é menor que o denominador, a gente fala que a fração ela é própria. Tá? Ela é própria porque ela consegue ser representada facilmente apenas com uma barrinha. Isso aqui eu estou dando a introdução antes da gente chegar no livro lá. Tá? Então, esse nome aqui tem que gravar, ó, numerador, parte de cima, parte de baixo, denominador. Numerador, denominador. A fração, quando o numerador é menor que o denominador, chamamos própria. Tá? Eu fiz um resumão lá no nosso slide, a gente vai chegar lá ainda. Se for que a aula ficar extensa, para explicar bem detalhado. Agora, quando a fração está escrita assim, ó, vamos fazer a mesma quantidade, mas só que ao contrário. Tá? 6/4. A gente está vendo o que aqui? Ó? A gente tem o numerador, que é a parte de cima, que é o numerador, parte de cima. Escrever porque a gente tem que gravar isso aqui. Denominador, parte de baixo. Denominador, parte de baixo. Então, como é que eu vou representar isso aqui, sendo que tem 4 partes de 6? Então, não é dividido em 4 partes, então eu tenho que fazer essa representação. 4 partes. Dividir uma coisa em 4 partes. Então, se eu for pintar aqui, ó, eu tenho que pintar 6 partes, mas só que aqui só tem 4. Então, isso me leva a fazer mais uma barra. Ó. Isso me leva a fazer mais uma barra. Igualzinha a ela. Estou desenhando no mouse e não está 100% certinho. Lembrando que as partes têm que estar todas iguais, tá? Então, tá aqui. Então, como que eu vou representar isso aqui? Eu tenho aqui 6 partes de 4. Então, tem que pintar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Aqui está nossa fração representada 6 partes de 4 partes. Quer dizer que eu comi mais de uma barra. Essa fração tem um nome também. Ela chama fração imprópria. Fração imprópria. A outra era própria, quando o numerador era menor que o denominador. Menor que o denominador, quer dizer, eu consigo representar em apenas uma barra, era própria. A imprópria, ela quando o numerador é maior que o denominador, quer dizer, você vai precisar de mais de uma figura para representar ela, então ela é imprópria. Tá? O nome dela é imprópria. E o que acontece? A fração também é imprópria quando eu tenho aqui, ó, quando eu tenho o denominador igual ao numerador. Aqui, isso aqui é uma fração imprópria também, porque ela está representando aí, no caso, um inteiro. Ela está representando um inteiro. Por quê? Um inteiro. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui e dividir em 6 partes agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 partes e vou utilizar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer, eu tenho 6 partes de 6, ou seja, eu tenho tudo. Deixa eu lembrar que é uma coisa que eu falo sempre na aula, é o seguinte. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui é de divisão. Esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui, só 2 pontinhos, é divisão também. E essa barrinha aqui é divisão também.
Ou seja, o 6 dividido por 6 dá igual a quanto? A 1. Por isso que eu falo que é um inteiro. Quer dizer, quando eu comi 6 par de 6, eu comi uma barra toda, eu comi um inteiro, eu utilizei um inteiro. Então, o numerador igual ao denominador representa um inteiro e também é dito fração imprópria. Tá? E uma outra coisa aqui, de ser fração, isso tudo está no livro, eu vou chegar lá no livro ainda, estou na introdução antes do livro. Tá? Também dita fração imprópria, ela é aqui quando o numerador é igual a 0. O numerador igual a 0, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que eu não utilizei nada lá da minha fração. Então, 0 par de 6, quer dizer, não utilizei nada. Ela também é uma fração imprópria. Tá? Uma observação aqui é que a representação de fração, o denominador, sempre tem que ser... Cadê meu preto? Isso. Sempre tem que ser diferente, esse aqui é o símbolo de diferente, de 0. O denominador sempre tem que ser diferente de 0. Não existe uma fração com denominador 0, porque o denominador 0 quer dizer o quê? Que não tem nenhuma parte dividida, né? Você está dividindo por 0, não tem como. Tá? Então, eu poderia falar mais uma coisa aqui para acrescentar, mas não vou encher de conteúdo não. Eu ia falar do denominador igual a 1, mas vamos segurar aí. Só pensa nisso. Denominador sempre tem que ser diferente de 0. Tá? Bom, vamos para o próximo agora. Deixa até a palavra numerador e denominador aqui. Então, nós falamos o quê? Fração própria, fração imprópria, acabei de falar. A fração aparente agora. A fração aparente é uma fração quando o numerador é múltiplo. O numerador é múltiplo. Deixa eu botar um número menor aqui. O numerador é múltiplo do denominador. 12 não é múltiplo de 4? 4 vezes 3 não é 12? Então, olha só, se eu representar isso aqui, ó, se eu representar isso aqui, eu tenho aqui um 4, né? Se eu representar esse, a gente tem aqui, tem que fazer tudo dividido em 4, porque o nosso denominador está falando isso. E eu tenho que pintar 12. Vamos lá, pintar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pintei 12. Ou seja, né, eu tenho aqui 1, 2, 3. Eu tenho 3 barrinhas aqui. Então, quer dizer que eu comi 3 barras no total. Isso aí tem o nome de fração aparente. Fração aparente. Quando o numerador é múltiplo do denominador. Se você pegar aqui 12 dividido por 4, vai dar 3. Lembra que eu falei aqui agora que essa barrinha significa divisão. Então, deu para dividir exato? É uma fração aparente. Beleza? Então, foi uma fração própria, imprópria, aparente. Agora, a última, né? A última fração agora é a fração mista. A gente transformar uma fração em fração mista. Mas vamos deixar só essas 3 aqui
de entendimento para a gente ir lá para o nosso slide. Depois eu vou voltar aqui para falar da fração mista. Tá? Então, aqui, ó, vamos fazer 3 frações aqui. 2/5. 2/5. A gente tem aqui 6/4. E vamos ter aqui 9/3. Então, temos aqui, ó, uma fração própria. Uma fração própria aqui, ó. Numerador menor que o denominador. Própria. Fração imprópria. Fração imprópria. E uma fração aparente. Tá aqui, ó, fração própria, numerador menor que o denominador. Imprópria, numerador maior que o denominador. E aparente, ela é divisível. 9 dividido por 3 dá 3. Beleza? Esse é o primeiro entendimento. Tá? Então, vamos lá ao nosso livro para a gente dar introdução aqui ao nosso capítulo. Bom, então, beleza. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Com suas palavras, explique o que é fração. O que é fração, né? Aqui, ó, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de 2 números. Razão é a mesma coisa que divisão. Mesma coisa que produto é vezes, tá? Razão entre 2 números. Qual é a razão entre 2 números? Qual é a divisão entre 2 números, tá? Então, fração é um modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão de 2 números inteiros. Tá? A palavra fração vem do latim fractus e significa partido, dividido ou quebrado. Tá? Tem aqui esse símbolo egípcio porque surgiu lá, tá? Na época do Egito. Vai ter uma historinha aí breve que eu vou falar sobre. Tá? Então, quer dizer, é a forma de representar uma divisão. Tá? Então, ó, hoje em dia, em que situações você poderia usar a fração? Será que a gente usa? Ou isso aí é só para deixar a gente encher a nossa cabeça, né? A gente usa para cozinhar, para construir. Qualquer coisa que vai construir, você pode usar uma noção de fração, vai te ajudar. Ó, ao medir o consumo, por exemplo, de uma pizza, de um chocolate, de um combustível, você já deve ter escutado seu pai ou sua mãe falar assim: nossa, estou com 1/4 de combustível, estou com 2/3 de combustível, estou com meio tanque. Isso é muito falado, normal. E a terceira pergunta é: como você representaria uma fração, a divisão de uma barra de chocolate para 3 colegas? Então, eu tenho uma barra de chocolate, eu tenho que dividir para 3 colegas. Então, eu tenho que dividir em 1, 2, 3 e vai dar o quê? Um pedaço para cada um. Então, essa seria a divisão. Ó. Como são 3 colegas, tenho que dividir a barra em 3 partes e dar um pedaço para cada um. Representamos a fração. Representando em fração, ficaria aqui, ó, 1/3 para cada um. Tá beleza? Esses nomes aqui a gente vai ver já já. Beleza? Então, isso aqui, ó, o que é fração, para que utilizamos e como representamos. Já tinha falado lá no Paint. Então, aqui nós temos uma historinha bem breve. Eu não vou ficar lendo lá passo a passo, não. Mas a ideia é a seguinte. O Rio Nilo, eles pegavam, que é no Egito, eles começaram a demarcar ali propriedades, né? Demarcar terreno. Quando enchia o rio, tirava aquela marcação, né? Caía o pedaço de madeira que eles tinham colocado ali, ou pedra, qualquer coisa, e eles perdiam toda aquela marcação ali dos terrenos. Aí que eles, quando eles pegaram uma corda, fizeram nós em espaços iguais, e eles mediam em nós, ali qual era a distância de um para o outro. Né? Eu tenho 2 nós, eu tenho
15 nós por 20 nós de terreno aqui nessa parte. Eles iam remarcando. Mas só chegava a parte em que não dava a distância de um nó para o outro certinho, dava entre ali. Então, tiveram que começar a representar aquela quantidade de uma forma quebrada. Eles tinham os símbolos deles lá para representar em forma quebrada. Mas a primeira ideia foi aqui. Aqui está dizendo aqui, ó, 300 anos AC, quer dizer, 3.000 anos antes de Cristo. Tá? Aqui, ó, Rio Nilo, tal, depois vocês leem com calma. Mas a ideia foi essa, tá? Então, vamos lá, o primeiro ponto aqui de partida. Esse ponto de partida que o livro usa para a gente dar uma introdução à ideia. Eu já fui lá no Paint falar sobre isso, sobre fração, e a gente vai dar mais um ponto de partida aqui, para entrar na matéria do livro. Aqui, ó. Todo final de mês, Valentina recebe de seu pai uma mesada no valor de R$100. Este mês ela gastou, então o total dela é 100, tá? Ela gastou R$40 para ir ao zoológico com os amigos, R$20 no lanche, na lanchonete da escola, e o restante ela guardou em sua poupança. Né? Então, ela gastou 40 para ir no zoológico, 20 na lanchonete, e o resto ela guardou na poupança dela. Considerando essas informações, responda às questões. Que fração da mesada de Valentina ela gastou no zoológico? A fração é o quê? Parte utilizada com parte total, não é? Então, vamos lá. A representação de fração é feita do valor utilizado sobre o valor total. Então, se aí é o zoológico, né? Ó, como aí é o zoológico, Valentina gastou lá R$40 dos 100 que havia ganho do pai. Então, representamos da seguinte forma. Ó, parte utilizada em cima do parte total. Utilizada e total. Assim, representa uma fração. Tá? Botei uma observação aqui que é o seguinte. Ó, a fração deve ser simplificada, tendo como resposta final 2/5. Aqui daria 2/5 do valor que ela tem. Mas é o seguinte, ó, falaremos sobre simplificação de fração na página 366. A princípio, se preocupem com a representação. Então, essa parte aqui eu botei só para... Porque o que acontece? Às vezes tem aluno que já sabe, fala, professor, mas está errado, né? Não é. Eu quero que você se preocupe apenas com a representação. Estamos reintroduzindo a matéria, estamos online, né? Então, não estou com aquela proximidade, então tem que ser devagar. Na página 366, a gente vai falar sobre simplificação, o porquê acontece isso e tudo mais. Mas, a princípio, se preocupe só com a representação. Tá? Você vai ver que tudo eu vou botar só como representação, não vou botar nada simplificado. Porque, ao invés de simplificar, vai complicar, né? Então, aqui, ó, que fração da mesada ela gastou na lanchonete da escola? Então, na lanchonete, ela gastou R$20 de 100, né? Então, está aqui, ó, utilizado e o total. Ela gastou 20 centos aqui da mesada comprada no lanche. Esse negócio do nome aqui vai ter no capítulo do livro que a gente vai ler agora há pouco. Aí. Aqui, ó, como você fraciona o dinheiro que você ganha? Dê um exemplo em forma de fração. Ou dê um exemplo aqui qualquer, de um valor qualquer, só para a gente exemplificar. Tá? Que supondo que eu tenho R$800 por mês, e gasto 300 com compra, se eu gasto 300 com compra, eu gasto 300 de 800. Teria que simplificar também. Se 250 num curso de inglês, eu gasto 250 de 800. E se eu gasto 120 do cartão de crédito, 120 de 800. Tá? Tudo simplificaria, mas não vou simplificar para não complicar. Tá? Então, seria uma representação em forma de fração de gasto. Utilizado do total, utilizado do total. Tá? Então, vamos lá. Com uma figurinha aqui não tem um problema. Então, vamos no livro. Tá? O livro vem falando aqui o seguinte. Ó, para estudar, Gabriel divide sua semana da seguinte maneira. Na segunda, terça e quarta. E na quarta, estuda matemática. Na quinta e na sexta, ele estuda português. E no sábado, estuda história. E no domingo, ele descansa. Neste caso, o que está sendo dividido é a semana em 7 partes iguais, conforme igual a imagem aqui. Ó. Tem 7 partes aqui esse retângulo. Em quantas destas partes Gabriel estuda matemática? Estuda matemática na segunda,
e na terça e na quarta. Ou seja, 3 partes do total, né? Então, a gente representaria ali 3/7 do total. Aqui, ó. Então, está aqui a figura, ó, de azul. Não sei se minha imagem está em cima, mas no seu livro dá para você ver. Eu tenho aqui a semana toda de azul, são as vezes que ele estuda matemática. Então, está aqui representado, ó, 3/7 do total. Tá? E quais partes é o descanso dele? Então, ele descansa só no domingo, então é uma parte de 7. Então, ele tem 1/7 de descanso. Tá aqui, 1/7 de descanso. E aqui ela está falando do nome, tá? Está falando do nome, que aqui, ó, a parte de cima chama numerador e a parte de baixo o denominador. Beleza? Vamos para o próximo. Eu já expliquei tudo bem detalhado. Então, vamos aqui, ó. Como ler as frações? O que acontece? Até o 10, lembrando que em cima é o numerador, embaixo é o denominador. Até o denominador 10, ele tem nomes, tá? Quando ela tem 1/2, a gente fala que é meio, ou 1/2, porque sempre vai ser uma coisa dividida em 2. A gente vai mostrar isso com mais calma. A parte de baixo, 3 é terço, aí quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Então, se eu tenho 1/2, é 1/2. 2/3, 2/3. 1/4, 5/6, 4/9, 7/10. Até 10 fica assim, tá? A gente tem também aqui os múltiplos de 10. Tá? Os múltiplos de 10 vai ser aqui, ó, por exemplo, o 100 vai ser centésimo, o 1000 vai ser milésimo e o 1 milhão, vai ser milionésimo. Tá? Então, ó, 6 centésimos, 13 milionésimos, 13 milésimos e 2 milionésimos. Nossa, difícil, né? Então, vamos lá. E daí para lá, se não é múltiplo de 10 o denominador e nem é menor do que 10, a gente só vai botar a palavrinha avos, né, no denominador. Né? 8, 11 avos. 2, 15 avos. 5, 87 avos. Só vai botar avos. Depois, a partir do 11 para lá, se não for múltiplo de 10, é avos. Tá? Uma pequena representação aqui. Agora vamos aqui. Aqui é o que eu já falei. Na fração própria. Fração própria é aquela que vai ter o numerador menor que o denominador. Né? Então tá aqui, ó, a fração própria lá do Gabriel, porque aqui, ó, ele só descansa no domingo, é 1/7, uma parte de 7. Então essa é uma fração própria. Tá? Aí aqui vem, eu já expliquei lá justamente por isso, porque no livro a visualização não fica, é muita letra, muita coisa escrita, complica um pouco mais. Fração imprópria, aqui, ó, no caso aqui ele deu um exemplo aqui, ó, de 15/7, 15 sétimos, né? Então tem que ter coisas divididas em 7 partes. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e eu quero pintar 15 partes. Então, o de verde é o que a gente vai pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, precisa de mais de uma barra para representar. Então, como é 15 é maior do que 7, então é uma fração imprópria. Tá? Aqui, ó, deixa eu ver o que ele falou. Todas as frações que não são próprias são denominadas impróprias. Uma fração imprópria é quando o numerador é maior ou igual ao denominador ou igual a 0, que foi o que eu falei. Aqui, ó, aqui embaixo está aqui, ó, uma fração imprópria aqui, ó, com numerador igual a 0. Numerador. O denominador não pode ser igual a 0. Tá? Só o numerador. E aqui, ó, uma fração de numerador e denominador são iguais também. Ele também é impróprio. Ele fala que é um inteiro. Eu mostrei lá no Paint porque que é inteiro, né? Que você utiliza tudo. Tá? Se eu fizesse uma fração de 7 sétimos, aqui eu tenho 7 partes e 7 utilizadas. Eu tenho um inteiro. Então, ele é uma fração imprópria. Tá? Então, vamos lá. No próprio, a fração aparente. Fração aparente, eu também falei lá que é uma fração que dá para dividir. Tá?
que o numerador é múltiplo aqui, ó, 21 sobre 7. 21 sobre 7, qual é o número vezes 7 que dá 21? É o 3, né? 3 vezes 7, 21. Ou seja, 21 dividido por 7 vai dar 3. Está aqui embaixo. Ó. Nesse caso, 21 dividido por 7 igual a 3. Eu falei que essa barrinha aqui é a mesma coisa que divisão. Então, eu consigo representar elas todas utilizadas aqui, ó, em barrinhas aqui da mesma quantidade. Então, ela vai ser uma fração aparente, beleza? Então, própria, imprópria, aparente. Bom, agora que vai chegar lá, eu vou ler aqui no slide e eu vou lá no pente para reforçar. Agora, o número misto. Tá? O número misto ele tem total relação com a fração imprópria. Tá? Misto é o quê? O que é um misto? Né? Misto é o que tem mais de uma coisa. Né? No caso, o número misto ele vai ser um número normal, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. 0 não, a partir do 1, desculpa. A partir do 1 vai embora. Representado junto com uma fração. Um número com a fração. Isso é o número misto. Tá? Então, vamos ver aqui o livro falando. Ó. Há frações impróprias que representam mais que um todo. Isso é, que indicam uma... Ali, isso aqui, acho que vai confundir. Vamos olhar aqui, por exemplo. Nós temos aqui aquela fração que foi representada lá, ó, 15 sétimos. Então, eu tenho aqui, ó, 7, 14 com 15 sobre 7. Eu consigo representar isso aqui de que forma? Com as duas partes que foram consumidas totalmente, representar com o número inteiro, 1, 2. Então, eu coloco o 2. E a fração que ficou restante, eu coloco o número da fração, 1 sétimo. Assim, eu tenho certeza que embolou a cabeça. Eu tenho que ir lá no pente para te mostrar melhor isso aqui. Vamos lá no pente. Ali não vai dar para você entender, vai ficar confuso. Vamos aqui para explicar bem com calma o que é uma fração. Vou deixar até essa fração imprópria aqui para poder explicar o que é um número misto. Sempre a fração imprópria dá para representar em número misto. O que acontece? Se eu pegar isso aqui e fizer uma representação aqui, fizer a representação aqui, eu já sei que vou precisar de mais de uma figura porque ela é imprópria. Então, eu vou dividir aqui em 4. Dividir aqui em 4. E vou pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Pintei 6. Então, aqui ó, eu tenho uma parte inteira. Eu comi toda essa barra de chocolate. E aqui me restou duas partes de 4. Então, se eu fosse representar isso aqui em forma de fração, ficaria 1 inteiro com 2 quartos. Mas aí você pergunta, pô, professor, vou ter que toda vez desenhar a fração para enxergar se eu não entendi nada. Não. Você vai fazer o seguinte, eu não falei que é uma divisão? Então, você vai pegar aqui ó, o numerador, que é 6, e vamos fazer a divisão pelo denominador. Vamos fazer a divisão pelo denominador. Tá? Então, vamos pegar aqui um azul. Qual número vezes 4 para chegar próximo ou igual a 6? Se eu fizer 2 vezes 4, vai dar 8, vai passar. Então, é 1. Né? Então, eu tenho o número 1 aqui. E o resto, aqui ó, vai dar 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, sobra 2. Pronto. Então, esse aqui é a nossa parte inteira.
Então, ela vai vir para cá, para nossa parte inteira. Esse número que vai ficar na frente. A parte dividida, ela vai lá embaixo da fração. E o resto vai lá para cima da fração. Então, é sempre assim, tá? O número inteiro fica aqui, o resto vai em forma de fração lá. Se eu fizer mais duas, você vai compreender. Vou fazer sem essa representação toda aqui. Vou deixar só esse desenho aqui de baixo. Deixar só esse desenho aqui de baixo. Lembrando que isso são coisas de extrema importância. Vamos fazer outra aqui. Vou fazer uma fração imprópria aqui de 10. Deixa eu ver. 10 sétimos, por exemplo, tá? Sem ter que desenhar, fazer um monte de coisa. Então, vou botar aqui, ó, 10 dividido por 7. Vamos fazer a divisão aqui de azul, ó. Se eu fizer 2 vezes 7, vai passar, então eu vou fazer 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, sobra 3. Então, temos o resto aqui, 3. Então, como é que eu vou representar isso aqui? Vou representar a parte inteira, ó, que é 1. E a fração vai ficar o quê? 3 sobre 7. Tá vendo? O resto vai para cima e a parte dividida continua embaixo. Então, 1, 3 sétimos. Esse é o nosso número misto. Vamos fazer mais um. Fazer um número um pouco maior. Fazer um número um pouco maior. Vamos fazer aqui, ó, 21 sobre 4. 21 sobre 4. Então, se eu pegar essa aqui e fizer uma divisão aqui, ó, 21 dividido por 4, vai dar o quê? Vai dar 5, né? 5 vezes 4, 20. 21 menos 20, sobrou 1. Ou seja, vou fazer até aqui tudo de preto para você ver. Esse aqui é a nossa parte inteira. Nosso resto está aqui em cima. E nossa fração está dividida em 4 partes. Então, aqui, ó, 5, 1 quarto. 5, 1 quarto é a fração mista de 21 sobre 4. De 21 quartos. Entendeu? Então, essas frações aqui, ó, elas são iguaizinhas, representa a mesma quantidade de forma diferente. Beleza? Então, ó, dividendo, divisor, quociente e resto. Então, o quociente é a nossa parte inteira, quociente é a nossa parte inteira. O resto vai sempre para cima. E o divisor sempre vai ser o mesmo. Você vê que aqui, ó, aqui sempre vai ser o mesmo. Ó. Sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo, isso aqui, ó. Então, você tem que mais se preocupar na parte inteira e no resto. Aqui, mesma coisa. Você vê que aqui era 4 e continuou 4 aqui, ó. Beleza? Então, isso é uma fração imprópria. Fiz 3 exemplos, ainda tenho do livro lá ainda, vamos lá no livro. Tá aqui, ó, do livro, ó. Olha o que ele faz aqui, ó. Dada a fração 16 sobre 9. 16 sobre 9, o que ele fez? Ó, pegou o 16, dividiu por 9. Então, denominador, inteiro e numerador, que é o resto. Então, aqui, ó, a parte inteira ele coloca na frente, ó, 1. O resto vai lá para cima, que é o 7. E o 9 fica lá embaixo. Então, 1, 7 nonos. Tá vendo?
E aqui embaixo ele está mostrando que você consegue voltar para a fração imprópria. Vamos lá no Paint. Vamos lá no Paint, aqui. Vamos supor, bastante coisa, né, criança? Mas é assim mesmo. O bom é que está em vídeo. Você consegue voltar várias vezes. Tá? Então, vamos fazer aqui. Ó. Eu consigo, vamos supor que eu não tivesse esse 21/4 aqui. Eu consigo voltar a fração mista para fração imprópria? Consigo. Grava o que eu estou falando aqui. Ó. Faz essa setinha sempre. Ó. Tem a fração mista? Faz essa setinha aqui. Ó. Vezes embaixo. E essa setinha aqui, ó, de mais. Tem uma fração mista? Faz isso. Pode fazer. Tá? Porque... Deixa eu pegar isso aqui. Puxar para cá. Isso. Porque o que eu estou fazendo aqui? Ó? Como é que eu vou voltar para a minha fração imprópria? A parte de baixo sempre continua. 4. 4. O que eu fiz na setinha aqui? Ó? 4 vezes 5. Ó. 4 vezes 5. 4 vezes 5 mais 1. Mais 1. Vamos lá. Repete a parte de baixo. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 5, 20. Mais 1 dá 21. Então, tá aí. Voltei a fração mista para a fração imprópria. Então, ó, pegou uma fração mista, multiplica ali. Vou fazer uma outra aqui. Vou fazer essa daqui de baixo aqui. Vou transformar ela numa fração mista. Vou completar aqui esse 2. Ó. Bom, pegou uma fração mista, quero transformá-la numa fração imprópria. Faz uma setinha daqui para cá, coloca vezes. Bota uma setinha daqui para cá, coloca mais. Bota igual aqui. Repete a parte de baixo. A parte de baixo vai ser sempre 4, que é o denominador. O denominador nunca vai mudar. Agora que eu tenho aqui na minha setinha 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais 2. Repito a parte de baixo. No caso de 2 ficaram 4, não tem problema. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Se você voltar ao vídeo, você vai ver que a gente dividiu 6 por 4. Então tá aí, ó, 6 quartos. Peguei a fração mista, transformei na fração imprópria. Beleza? Não arranca os cabelos, crianças. Isso aqui a gente está tendo uma introdução. Estamos tendo uma introdução ao conteúdo. Tá? Então, esse primeiro capítulo não tem como eu falar ele por parte, tive que falar dele todo, e a gente, nos exercícios, a gente vai fazendo. Por isso que eu falei, manda e-mail. Não entendeu? Manda e-mail. Eu venho aqui, falo de novo, explico de novo. Tá? Deixa eu voltar ali. Aqui, ó, só no final. Ó. Olha aqui, ó. 4, 3, 6. Então, aqui, ó. 6 vezes 4 mais 3. Olha aqui, ó. 6 vezes 4 mais 3. 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. Tá aqui, viu? Só que ele não botou a setinha. Aí você olha, você fica, nossa, o que ele fez? Fez nada demais, tá? É só você fazer a setinha, ó. 6 vezes 4 mais 3. Bom, então aqui está o nosso resumão. Resumão
do nosso estudo de hoje. O vídeo ficou longo porque eu tive que explicar bem explicadinho. Mas vamos lá. Fração própria, numerador menor que o denominador. Aqui, ó, numerador menor. 1/5, 7/10, 18/57 avos. Fração imprópria, numerador maior que o denominador. Que é maior, 13/4, 6/2, 65/47 avos. Fração aparente, onde é múltiplo, né? Aqui, ó, 10 dividido por 5 dá 2, 36 dividido por 3 dá 12, 40 dividido por 20 dá 2. Então, tudo isso aí é divisível, então ela é aparente. Tá? É quando a fração dá a divisão exata. Número misto, número com fração. É a representação de uma fração imprópria que representa mais de um todo. Beleza? Então, tá aqui, ó. 5 2/3, 7 1/5, 17, 3/20, 3/20 avos. Beleza? Então, é isso aqui, crianças. Então, olha só. Após essa explicação toda aí, vai lá na página 360, 361 e teste o seu conhecimento. Tá? Tenta fazer com calma, tranquilo. Não fica preocupado. Estou aqui para ajudar. Me pergunta várias vezes. Eu preciso que você entenda o que é fração. Tá? A gente vai ver alguma outra maneira para ajudar aí, para fazer uma explicação, mas a ideia é essa. Tá bom? Então é isso aí, crianças. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.